Oi pessoal, a paz do Senhor, aqui é a irmã Val, tudo bem com vocês? Olha, hoje, esses dias eu estava lendo sobre a vida de Ana. Alguém conhece a história de Ana? A mulher que é estéril e que se entregou ao Senhor e Deus concedeu um filho. Vamos ler aqui na Bíblia, 1 Samuel, e o versículo 2, diz assim, no versículo 1, vamos começar do primeiro. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eleu, filho de Tou, filho de Zufé, Eufraíta. Aí o versículo 2 diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aí o versículo 6 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim eu fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Era assim, a vida de Ana era perseguida por Penina, porque a Penina tinha filhos e, infelizmente, a Ana não poderia ter filhos, porque ela era estéril. Deus fechou a madre dela, né? Ela não poderia ter filhos. Aí o que acontece? De ano em ano eles iam lá em cima, como se fosse um monte, a adorar o Senhor. E ali era um momento de alegria, de felicidade, né? Eles viajavam, era um momento de felicidade. Só que para Ana não. Para Ana era um momento de tristeza. Ela estava com a raiz de amargura, né? Porque a sua rival, a Penina, se achava, porque ela tinha filhos e a Ana não. Então Ana se sentia triste, se sentia inferior, se sentia recuada. E por conta desses sentimentos que muita gente sente hoje, ela ficava triste, se murmurando, não queria nem comer, né? Só que aí, no decorrer do capítulo, que eu quero que vocês leiam, depois você lê, que ela vai ao sacerdote, e no sacerdote, ela faz a oração dela, aí o sacerdote acusa ela de embriagada. Ah, você é uma embriagada, apartai de você o seu vinho. Só que ela fala para o sacerdote que não é isso, que ela é uma mulher atribulada de espírito e que veio fazer adoração ao Senhor, que veio mostrar sua fé ao Senhor. Aí o que diz? No versículo 9. Após ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Ana, nesse dia, ela estava muito aflita, estava muito abatida. Não aguentava mais a Penina estar acusando ela, irritando ela, e ela fez uma decisão. Ela subiu com o marido amava muito ela e deixou ela um pouco a sós para ela orar ao Senhor, fazer sua petição ao Senhor. Chorou muito nesse dia, Ana, pedindo que Deus atendesse o seu clamor, que Deus atendesse o seu pedido dela gerar filhos. Porque naquela época era a pior vergonha de uma mulher, era não poder ter filhos. A mulher não podia ter filhos, então ela era tipo condenada, né? Era alvo de acusações, alvo de brincadeiras, né? As pessoas magoavam, às vezes até humilhava a mulher que não poderia ter filhos. E Ana se sentia assim, amargurada de espírito. Só que ela tomou a decisão, ela foi lá no altar, chorar aos pés de quem? Do Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? E então, você vai ver aqui no 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Veja o que ela vai fazer. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benigamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali e observou-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso ele a teve por embriagada. Nesse momento aí, a fé de Ana foi tão grande, tão grande, tão grande. Ela confiou ao Senhor, ela se entregou ao Senhor, ela fez o que todos os profetas, o que todas as pessoas confiam no Senhor fazem, que é chorar pedindo socorro ao Senhor. Porque a nossa parte, a gente é que faz, mas Deus também faz a parte dele, quando Ele quer também. A gente não pode obrigar Deus a nada. Ele faz de acordo com a vontade dele. Só que ele viu o coração de Ana puro e sincero. Ela viu o coração cheio de amor, cheio de fé, cheio de confiança nele. Um coração totalmente quebrantado, um coração totalmente inclinado para ele. Deus, ele viu o coração de Ana. A gente só vê a aparência, né? Só que Deus não. Deus, ele olha o profundo dos profundos dos nossos sentimentos, do nosso coração e da nossa mente. Ele sabe o que a gente precisa, ele sabe o que dá pra gente. A nossa obrigação é ter fé nele, é confiar nele, entregar nossas esperanças a ele, suplicar a ele. Ele ama o ser humano que se inclina verdadeiramente para ele. Ele só quer nossa sinceridade. Ele quer nossa vida reta nele. Você vê que Ana tinha uma vida conforme Deus queria. Ela sempre orava, ela sempre buscava, ela ia com o marido, mesmo sendo irritada por Penina. Ela não desistiu, ela não desistiu. Ela não deu ouvidos àquelas palavras que Penina dizia a ela. Em vez dela, né, se vingar ou recrutar, ela não. Ela ficou calada e chorou no lugar certo.
Ela chorou nos pés de Jesus, naquele homem, ser que tudo pode, que tudo faz. Porque foi Ele que criou você, criou a mim, criou o céu, criou as aves, criou o mar, os peixes. Ele é o arquiteto do mundo, foi Ele que fez todas as coisas, inclusive a nós. E Ele sabe quando a gente está precisando de algo. Ele sabe quando nossa fé é derramada nele. Ele sabe quando somos sinceros. Se você é humilde de coração, se você faz a vontade dele, se você está nos caminhos do Senhor, Ele vai ouvir sua oração. Independente do que seja, se for da vontade dele, Ele vai realizar. Porque na vida de Ana foi assim. Ana, ela não poderia ter filhos. Era a pior vergonha de uma mulher naquele tempo. Era não ter filhos. E ela, humildemente, foi aos pés de Jesus. Você vê aqui que Eli, o sacerdote, pensa que ela está embriagada. Só que ela não estava embriagada. Ela só estava sendo sincera com Deus. Ai, Deus, é assim, 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 assim. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E chorou. A nossa solução para um problema grande é se ajoelhar e clamar ao Senhor, porque só Ele pode realizar o que a gente precisa. E tudo é no tempo dele. Tem coisas que Ele realiza no já. Mas tem coisas que não, que passam anos para Deus realizar. Aí você me pergunta, por quê? Porque Ele quer, porque Ele é Deus, porque Ele sabe. No sofrimento a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E no sofrimento é um momento que a gente tem amor a Ele, que a gente se apega a Cristo. Muitos sofrimentos que Ele coloca na nossa vida, não é porque Ele quer, Ele permite, é diferente. Ele permite para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente estar sempre nos pés dele. Porque Ele sabe, pessoal, Ele sabe, gente, que a gente só depende dele. Só que Ele precisa que a gente reconheça isso, que a gente não é nada sem Ele. Aí vê. Aí Eli fala, até quando você estará embriagada? Aparta de ti esse vinho. Aí Ana responde no versículo 15, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aí o versículo 16 diz assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela estava atribulada de espírito. Ela não era uma mulher embriagada. Ela não estava bebendo vinho e nem cerveja ou qualquer outra bebida forte. Ela estava se derramando ao Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode fazer. Aí o versículo 17 diz assim, então lhe deu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui no versículo 17 ela entende. O Senhor ouviu o meu pedido. O Senhor ouviu o meu clamor. E o Senhor está comigo. Por isso que ela comeu, e o seu semblante se tornou em alegria, porque ela sabia em quem estava confiando.
ela não poderia ter filhos, ela não poderia gerar. Penina ficava no ouvido dela, irritava muito. Só que ela ficou calada e em silêncio e foi se humilhar, se render a uma pessoa que tudo pode. Ela confiava nesse Deus vivo. É como a gente hoje, a gente deve confiar naquele que tudo pode. A gente não precisa ficar brigando, discutindo, batendo boca. Não, fica caladinho. Na hora certa e no momento certo, Deus vai agir em teu favor. Deus, Ele pode. A gente só precisa entrar no nosso quarto, como a Bíblia fala. Entra no teu quarto. Fala em secreto com teu pai. E em secreto Ele vai te ouvir. Se você está aflito, talvez com problemas espirituais, ou psicológicos, ou financeiro, não fica descontando em qualquer pessoa. Não fica falando para qualquer pessoa. Não dê esse gostinhos para essas pessoas que não querem te ouvir. Às vezes eles querem saber do teu problema só para te humilhar, só para te colocar para baixo. Mas quando você estiver triste, abatido, com o coração em pedaços, que a gente somos seres humanos, a gente passa por problemas, por aflições nessa vida. A Bíblia também afirma: tem de bom ânimo, que Ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele estando com a gente neste mundo, a gente pode vencer também. Porque toda honra e toda glória pertence a Jesus. E Ele não divide sua glória com ninguém. Se a gente se agarrar a Ele, se a gente fizer a vontade dEle, a gente vai ter um bom sucesso. E não é só nessa vida. A gente tem que pensar na nossa eternidade. Fazer a pergunta: Deus, aonde eu quero passar a minha eternidade? E para você passar a eternidade com Cristo, você tem que obedecer o que está escrito na Bíblia. Ler a palavra, comer a palavra, falar da palavra, meditar na palavra. A gente não come todos os dias, a gente não se alimenta, a gente não toma café, a gente não almoça, a gente não janta e muitas vezes a gente não faz lanches. Pois é, esse é o nosso alimento carnal. A nossa carne precisa de alimento, precisa de água, precisa de pão, precisa de sopa, precisa de frutas para se manter com nutrientes e termos forças e ter energia. A mesma coisa é nosso espírito. O nosso espírito precisa de alimento. Todos os santos dias, todos os dias o nosso espírito precisa de alimentação. E qual é a alimentação que a gente dá para nosso espírito? É a palavra do Senhor. É sempre estar meditando, buscando a palavra de Deus. Se a gente quer a eternidade com Cristo, a gente tem que ler. Porque a Bíblia, esse livro aqui importante, este livro aqui, ó. É a nossa bússola para ir para o céu. É a nossa bússola para ir para a glória com o Senhor. É só você ler diariamente, buscar a Cristo diariamente, meditar diariamente nas palavras, no que Ele quer te dizer. Você muitas vezes pode dizer: mas Deus não me escuta, Deus não me ouve, Deus não fala comigo. Ele fala com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa Ele fala, através daqui, ó. Você lê
você entender, você meditar e colocar em prática o que está escrito aqui, Deus fala contigo. E Ele quer todo ser humano ao lado dele. Ele quer todo ser humano. A Bíblia fala, Ele ama o pecador. Ele nos ama como seres humanos, Ele nos ama. Só que Ele aborrece com o pecado. Ele não gosta do pecado, Ele não gosta das nossas atitudes pecaminosas. Ou mentir, roubar, se prostituir, essas coisas assim. Ele aborrece com esses atos. Mas se a gente escutar o que Deus está falando para a gente através da sua palavra, meditar na sua palavra, a gente também vai se aborrecer com essas coisas. E não vai querer para a nossa vida, e não vai querer fazer de novo. Entendeu? Deus, Ele nos ama. Então é com amor que a gente deve ser discípulos de Cristo. Não por medo, não por covardia, não por, eu menti ontem, me arrependo e vou seguir a Cristo para não me punir. Não é assim. Você deve seguir Cristo por amor a Ele, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele nos ama. E o mandamento, e um dos princípios de Cristo, é que a gente seja obediente a Ele. Que a gente lê a palavra dEle, que a gente coloque em prática a palavra dEle nas nossas vidas. E que a gente seja um crente redimido. Eu não estou falando de religião, que você tem que estar todo domingo ou toda semana numa igreja. Seja lá qual dominação for. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente deve se entregar a Cristo. Que a gente deve buscá-lo. A Bíblia fala, me busca, que você vai me encontrar. Me busca através da minha palavra, que você vai ouvir minha voz. Esse livro aqui, esse livro que a gente lê, esse livro aqui que é a Bíblia, o Sagrado Livro, isso daqui não é conto de carochinha, isso daqui é realidade. Isso aqui é a bússola que Deus deixou para nós. E qualquer um pode ler, qualquer um pode colocar em prática. Qualquer pessoa que quiser se achegar a Cristo, Ele vai estar de braços abertos para lhe acolher. Você pode vir do jeito que você tiver, chorando, em desespero, em pecado, querendo se matar, sem emprego, sem alimento, os moradores de rua. Qualquer pessoa, se você vier sedento de Deus, com sede de Deus, Ele vai jorrar na tua vida. Ele vai jorrar na tua vida. Ele vai fazer a vontade dEle na tua vida. É só você ter a bússola e ter fé. Amém, meus irmãos? Por enquanto é só, viu? Que Deus abençoe.